serei sempre um soldado do clube, 24 horas por dia. Giovanni Luigi, ex-presidente do Inter. Cabelinho branco, hein? Tu não envelhece? Não é só eu. Não é só eu. Um nome pacificaria o Inter politicamente hoje. Giovanni Luigi. Absolutamente, absolutamente. Eu, felizmente... O senhor tem relação com o Abel até hoje? Tenho. Até hoje? Tenho. Liga pro Abel aí, presidente. Fala, camarada. Fala, Bel. Quando o senhor olha pro Beira-Rio daqui, tá? Eu não trouxe o senhor à toa aqui, tá? Aqui era a casa do Internacional, presidente. Eu lembro disso aqui tomado. Bom demais. Passa um filme, Libertadores 2006. Passa um filme, né? Você foi convidado para voltar pro Inter agora, Abel? É a primeira vez que eu tô falando sobre isso. Eu não falei com ninguém, não respondi ninguém, não. Sabe o que esse hotel me lembra? O Fernandão, cara. É, também. Fernandão Também. era... E o Fernandão mexendo comigo, vou espalhar para todo mundo. Ele me disse, Qual é a solução pro Inter hoje? assim, ó, é futebol, é resultado de campo. Quem é que assou essa carne, Abel? Não. Ele não pediu a mim, eu acho melhor que ele. Mas ele pediu alguém que acha. Bora para mais um De Carona com Gambita aqui no canal do Gamba. Hoje o nosso convidado merece, né? Merece o seu like nesse vídeo. Vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui para permitir que vocês deem o like no vídeo agora. Vai lá e dá o like no vídeo porque esse convidado merece muito. Principalmente você, torcedor do Internacional, que deve muito a ele. Então esse é o momento que você dá o like nesse vídeo. Vai lá que eu espero aqui. Deu like? Beleza. Giovanni Luigi foi presidente do Internacional entre 2011 e 2014. Ficou 4 anos à frente do Internacional. Ex-presidente que a torcida do Internacional tem um carinho imenso. Para quem não sabe a história de Giovanni Luigi, Giovanni Luigi foi lateral esquerdo e ponteiro esquerdo do Inter nas categorias de base, à época do estádio dos Eucaliptos. É conselheiro do Inter desde o ano de 1992. Ingressou na gestão do Internacional lá em 2002. Passou pela pasta de finanças, passou pela pasta de administração, passou pelo departamento de futebol, até se tornar presidente do Inter, derrotando Pedro Afatato, candidato do ex-presidente Vitório Pífero. Bom, Giovanni Luigi tem inúmeros assuntos para abordar conosco. Foi ele, Giovanni Luigi, que evitou que o Internacional tivesse o seu estádio Beira-Rio reformado com recursos próprios. Imagina só. Vocês lembram quando o D'Alessandro recebeu aquela proposta da China? Giovanni Luigi conseguiu a área em Guaíba para o Internacional construir o seu CT. Acabou fechando em seguida uma parceria com Andrade Gutierrez. Foi campeão gaúcho em todos os anos da sua gestão. Luigi fez aquela venda espetacular do Leandro Damião. Reinauguração do estádio Beira-Rio. Vocês lembram de todo o drama da reforma? Giovanni Luigi sonha em voltar a ser presidente do Inter. Há quem defenda que o nome dele seria uma unanimidade. Será que ele tem essa ambição? E agora, torcedor colorado? Giovanni Luigi conquistou o último título internacional do clube. Giovanni Luigi não sabe para onde eu vou levar ele. Eu vou levar ele para casa do Inter nos períodos de maiores glórias do Internacional. Eu vou levar Giovanni Luigi para o hotel que servia de concentração para o Inter. O Hotel Blue Tree Millennium, que fica ali na Borges de Medeiros, muito próximo ao estádio Beira-Rio. Você, torcedor colorado, que muitas vezes ia ali para frente desse hotel, acompanhar o Internacional até o estádio Beira-Rio. Você, torcedor colorado, que vinha de fora do interior e se hospedava nesse hotel, para ficar no mesmo hotel da delegação, eu tenho certeza absoluta que esse vídeo vai fazer com que você volte no tempo e lembre das glórias do Inter se hospedando lá no Hotel Millennium, que fez parte das grandes conquistas do Internacional. De Carona com Gamba, com Giovanni Luigi, tem a parceria do Grupo Servopa. Seminovo Servopa, tô aqui, meu caro Leandrinho, no nosso seminovo do Seminovo Servopa, que é aquele carro com baixíssima quilometragem. É o seminovo com cheirinho de 0 km, preste atenção. Você que tem o seu usado aí e quer colocar num negócio, o teu usado é negócio fechado nos seminovos do Grupo Servopa. Avaliação justa, sem burocracia, o negócio é fechado na hora. Leva o teu usado lá nos seminovos do Grupo Servopa, que o teu usado é negócio fechado na hora. KTO, know the odds. O odão da KTO é a febre do momento, hein? Tanto para a Libertadores da América, Sul-Americana, chegou aquela época que a gente ama, né? Aquela época maravilhosa do ano, que é aquele período do mata-mata da Liberta e da Sula. O Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, bora pra KTO. Sula e Libertadores, bora fazer a sua fezinha lá na KTO, know the odds. Tem o passo a passo bacana aqui para vocês, que a gente deixa aqui maravilhoso. KTO, know the odds, parceiraça aqui do De Carona com Gambita. Muito obrigado pela confiança, KTO. Muito obrigado pela confiança dos seminovos do Grupo Servopa. A gente veio buscar Giovanni Luigi, claro, na rodoviária de Porto Alegre. Giovanni Luigi é diretor-geral da rodoviária de Porto Alegre. Rodoviária que sofreu muito no período das enchentes, foi um período muito difícil e Giovanni Luigi, como diretor-geral da rodoviária, liderou todo esse processo de reconstrução da nossa rodoviária tão importante para quem chega a Porto Alegre, para quem sai da capital. Tudo bem contigo, Leandrinho? Tudo certo. A rodoviária é um pouco complicado para parar, né, ô Leandrinho? Sim.
Então a gente combinou aqui num ponto estratégico aqui, tá? Tá aí o homem. Vim no teu trabalho te buscar, né? Quanto tempo? Cabelinho branco, hein? Tu não Não envelhece? é só eu. Não, tu Não é só envelhece. eu. Tu tá com a mesma cara. Aliás, E aí? na tua gestão na reforma do Beira-Rio, tudo que tu envelheceu foi ali, depois só rejuvenesceu. Que figura. Como é que tá, presidente? E Tudo aí, bem? Gamba? Tudo bem? Bem? Tava olhando a nossa rodoviária aqui, o senhor teve um trabalho danado aqui, né? Mais uma vez, né? É inacreditável que, Inacreditável. que a rodoviária tenha sido recuperada. Inacreditável. Tudo que aconteceu aqui foi um Nós, negócio em impressionante. 5 dias, já estávamos operando, né? Fomos lá para Impressionante. Antônio de Carvalho, Impressionante. fizemos um trabalho bonito com o Dyer, empresas de ônibus. 5 Incrível. dias depois, nós estávamos interligando o Rio Grande do Sul. Uma coisa impressionante. E hoje tá de volta. Tá total aí. É? Total. Operando Bora lá. normal. Vamos Aceita lá, essa vamos carona? lá. Vamos lá. Lá na frente, presidente, por favor. Tá com saudade da imprensa, presidente? O senhor é recatado, né, presidente? O senhor concede pouca entrevista, Eu não né? sou muito, mas agora com o negócio da rodoviária eu estava toda hora, não sei se tu acompanhou aí. Não, isso sim. Foi mas direto. Mas Inter, falar de Inter, eu o senhor não é meio... gosto, eu não gosto. Agora, por exemplo, a equipe não está bem e a imprensa me procura muito para saber questão financeira, questão dentro de campo, e eu evito. Eu tenho um entendimento que um ex-presidente, um ex-dirigente, ele tem que estar quieto, até porque ele não acompanha o dia a dia, mas se ele for se manifestar, tem que ter o cuidado do que ele vai falar publicamente. Tem que estar pronto para ajudar quem está lá. Então essa sempre foi a minha postura. Serei sempre um soldado do clube, 24 horas por dia. O senhor é um lorde, presidente. Sempre que O senhor é um lorde, precisar de presidente. alguma coisa, eu vou estar atento para ajudar. É difícil, porque são 11 anos que eu já saí do Internacional. É um momento que o Inter vem passando quase inacreditável, né? esse É momento. incrível. Presidente, eu muito estava difícil. vindo aqui buscar o senhor para esse papo e eu lembrei aqui, falando sobre a sua trajetória, é inacreditável o que eu vou dizer, tá? O último título internacional do Sim. clube Sim, foi na sua gestão. é verdade. 2011, presidente. Exatamente. E quando o senhor assumiu o Inter quando presidente, o senhor disse assim, ó, olha, se eu conseguir manter a média de um título por ano, tá Por ano. ótimo. O senhor conseguiu 5. Ganhou Sim. todos os gauchões Sim. e a Recopa. Pois bem, corta para esse período atual. Desde 2016, o Internacional não ganha um campeonato gaúcho sequer. É muito preocupante. Não tem só uma questão dentro de campo, é uma questão que os jovens deixam de ser colorados, tu vai perdendo por ali, e o que se perde de arrecadação, né? Sem Porque dúvida. a questão financeira ela é exatamente atrelada ao resultado de campo. É um contexto todo, não é só eventualmente tu não ganhar títulos, é o contexto todo que é preocupante, né? Olha o impacto de 8 anos numa geração. Numa geração. 8 anos. E isso preocupa. E É. isso que os colorados têm que estar atentos, sabe? Porque isso preocupa. Quantos hoje que são colorados que pegaram aquela fase que nós disputávamos no início a Sul-Americana, depois Libertadores, Perfeito. ganhando, indo para o Mundial, disputando outro Mundial. Foi um momento que... Gerações de colorados foram forjadas ali. Ali. Assim como aqueles dos anos 70. Perfeito. Assim como aqueles dos anos 70. Eu não preciso dizer isso para o senhor percebe isso certamente na rua, mas o torcedor do Inter tem um carinho pelo senhor, esse é o primeiro ponto, e uma gratidão pelo senhor. A pergunta que eu faço é a seguinte, o senhor almeja, sonha, tem como objetivo de vida um dia voltar a ser presidente do Inter? Absolutamente, absolutamente. Eu, felizmente, se eu descer aqui na rodoviária onde nós estávamos e tu caminhar comigo para lá, para cá, ontem eu encontrei um senhor de Santa Vitória do Palmar, estava dando tempo para voltar para lá, me reconheceu. E ontem tinha 3 pessoas da Vero, que é esse das máquinas de crédito, acho que é do Banrisul, também pararam para conversar comigo, para saber o que eu pensava das coisas, se eu vou num shopping, se eu vou num supermercado. Então, felizmente, tu tem um desgaste muito grande quando tu é presidente, né? Porque tu não tem nenhum fim de semana que tu diga, olha, esse fim de semana eu vou descansar. Não tem, né? Ou tu joga fora, ou tu joga aqui. Mas, felizmente, eu deixei... Mas por que o senhor não pensa em voltar? Por muitos motivos, muitos motivos. Eu já dei a minha contribuição, tem um momento. Quantos colorados existem? Milhões, eu não saberia te dizer hoje, talvez se estima aí que são 7, 8 milhões. Então tem que dar oportunidade para outras pessoas. E quando eu saí, eu prometi para mim mesmo uma coisa.
Eu não pretendo voltar nas reuniões do conselho, não pretendo me envolver, mas nas datas de eleições eu vou me manifestar. Eu sempre vou... Como fez recentemente, como agora eu fiz com o Roberto Melo. Com o Roberto Melo. Eu vou acompanhar o clube, vou ver o que é melhor para os destinos do clube e vou me manifestar no momento adequado. Eu converso com muitos ex-dirigentes do Internacional, daquela época do senhor, né, Sim. do Inter, dos tempos áureos, e muitos dirigentes, né, que hoje estão fora do Internacional, são conselheiros, dizem: um nome pacificaria o Inter politicamente hoje, Giovanni Luiz. O senhor já deve ter ouvido isso de Sim. muitas pessoas quando tentam lhe Sim. convencer, acredito, Sim, a voltar ao Inter. sim. O senhor pacificaria o clube? Isso não lhe sensibiliza, sendo colorado como o senhor é? Uma pacificação do clube? Me sensibiliza muito. No entanto, eu tenho várias questões pessoais, profissionais. Tu estar na grandeza que é o Internacional te toma todo o tempo do mundo, ele te suga tudo, tu tem que estar extremamente envolvido e cada vez mais. Hoje nós temos valores completamente diferentes, as competições, agora tem muitos clubes que viraram SAF, então todo esse contexto, tanto é que hoje nós temos muito mais profissionais dentro do vestiário, né? O staff, ele é muito importante. Existem estudos, tu vai contratar um jogador, por exemplo, o Internacional tem o Capa, né? Já tinha na minha época, já vinha de antes. Todas essas questões acabam consumindo muito tempo teu. Sim. E eu já dei a minha contribuição. Eu entendo que eu dei a minha contribuição e estarei pronto sempre para ser consultado, para ajudar no campo das ideias, para tentar aproximar, para tentar fazer com que o clube encontre uma caminhada, eu serei. Mas não para estar no dia a dia, não. O senhor está tirando a esperança desse torcedor que um dia, né, sonharia com o seu retorno. O senhor foi presidente do Internacional pelos seus méritos, e eu lembro, isso começou a ser colocado, essa sementinha começou a ser plantada por um grande amigo seu. Sim. Né? Para mim, o maior presidente da história do Internacional, Fernando Carvalho. Lá em 2004, 2005, acho eu, época que o Inter disputava a Sul-Americana, o senhor ali se destacou como o vice de administração do Internacional, fazendo aquela interlocução com os outros clubes e tudo mais. Pois bem, Fernando Carvalho certamente conversou com o senhor sobre uma volta ao clube como presidente. Tu sabe que, assim, eu primeiro jamais imaginei um dia ser nem conselheiro do clube. Essas coisas vão acontecendo. Quando o Fernando, nós tínhamos um movimento político que buscava uma eleição, que a liderança era o Fernando Carvalho, na oportunidade. Ele perdeu, acho que tinha uma eleição que o Peronde foi candidato, depois teve o Fernando Miranda Jarbas Lima, e aí, no final de 2001, a gente ganhou a eleição e o Fernando assume como presidente. Ele me convidou como vice-presidente da administração, até porque eu era formado em administração de empresas, uma pessoa que tinha uma relativa bagagem nessa área, e eu acabei, então, entrando para o clube. Passados 2 anos, acho que era no início do segundo mandato do Fernando, ele um dia me chamou na sala dele, falando outros assuntos, me disse: te prepara que tu vai ser presidente do Internacional. Tu tem potencial, já está ganhando experiência e o clube precisa de novos valores, de novas pessoas. Eu até, no momento, achei que ele estava brincando e efetivamente era isso. E a partir daquele momento eu comecei a pensar nisso. Depois que eu saí, não, a gente não falou sobre isso, nem da minha parte com relação a ele, nem ele com relação a mim, porque já antes nós tínhamos, por outros momentos, conversado e nenhum dos dois enxergaria isso no horizonte como uma possibilidade. Ele já sabe há bastante tempo que eu não retornaria. O seu movimento sabe? Sabe. Está ciente disso? Está ciente disso, está ciente disso. Bom, vamos lá. Por que o Inter está vivendo essa situação? Como é que o senhor analisa a gestão Alessandro Barcelos até aqui? O senhor que apoiou o Roberto Melo no mais recente processo eleitoral, que ele acabou sendo derrotado, presidente. Eu já vou, antes de responder a tua pergunta, vou fazer um prefácio aí. Tá? Eu sou uma pessoa que muitas vezes não falo certas coisas publicamente, porque eu acho que isso poderá ser ruim para a instituição. Então, é um somatório de coisas. A gestão talvez tenha feito mudanças, por exemplo, quando o Alessandro assumiu, e eu me dou com ele, é uma pessoa que eu tenho relação, não tenho amizade, mas conheço ele. Aliás, quando eu saí, ele estava entrando no conselho, foi alguma coisa assim. Eu nunca convivi com ele no conselho deliberativo do clube. Quando ele foi vice-presidente de administração do Marcelo Medeiros, ele me procurou algumas vezes para trocar ideias sobre algumas coisas.
É um contexto. Quando ele assume, por exemplo, sai o Abel, que tinha praticamente sido campeão e que tem toda uma história, uma bagagem. Aí apostaram naquele treinador, que eu não lembro Ramírez. o nome, o espanhol, aquele. Ramírez. Essas coisas, essa ruptura, essas coisas assim, talvez tenham feito com que não dá certo, aí tu troca para outro que também não dá muito certo e tu começa, tentativa e erro. Né? Na minha avaliação, tem um pouco disso de tentativa e erro. Né? Aí tem que ver também a questão das categorias de base, a questão de quem te cerca, isso é importante também, tu ter pessoas que tenham condições de contribuir no dia a dia contigo. Então, mas eu estou avaliando isso de muito longe. Sim. Então eu não tenho condições aqui, eu não estou fazendo uma crítica, eu não estou fazendo um elogio. Né? São questões que acabaram, principalmente dentro de campo, fazendo com que o clube não tenha resultados maiores. Muito se critica essa questão da ruptura, né, prometida por Alessandro Barcelos nas suas 2 eleições, né, o modelo de ruptura que ele não conseguiu implementar. Né? Ramírez, Medina, recua um pouco nessa filosofia, traz Diego Aguirre, aposta no Mano Menezes, e aí vai buscar, de alguma maneira, uma solução em um treinador com quem ele já tinha trabalhado, que era o Kudê. O Kudê sai de novo do Internacional. Então tem alguns modelos repetidos, presidente. Sem dúvida. Tu faz uma ruptura numa instituição se as coisas estão muito mal, se elas precisam, né? Não teria por que tu fazer uma ruptura de uma coisa que... E a história mostrava que nos últimos 10, 15 anos o Internacional era... O Inter ficou mais de 10 anos sendo o clube que mais vendia jogadores para o exterior. É verdade. Isso é porque é formador. E um clube do Rio Grande do Sul, ele tem que ser formador. Para ele contrabalançar as receitas que grandes clubes do centro do país têm e que o Internacional, por estar aqui no sul do Brasil, ele não tem. Então tu tem que buscar receitas no associado e o Inter chega aos seus 100 mil sócios quando completou 100 anos. Então o desafio é manter, porque é uma receita importante e passa a ser uma receita ordinária, não uma receita extraordinária. Perfeito. Tu tendo 100 mil sócios ou mais, tu mantém aquele valor arrecadado todo mês. A questão da formação de jogadores, ela é fundamental, principalmente por 2 motivos. O resultado esportivo, ele te dá um retorno dentro de campo, e nós temos muitos e muitos exemplos, e depois ele te dá também um resultado financeiro, né, onde o jogador se destaca, vai ser excepcional para ele e para o clube também. E nisso o Inter tem que ir produzindo outros jogadores. Vou dar um exemplo para eu poder explicar o que eu estou falando. Quando nós vendemos o Oscar, O Chelsea. que foi a maior venda da história até aquele momento, por 25 milhões de euros, nós já vínhamos preparando o Fred. Perfeito. E muita gente tinha dúvidas. E ele foi entrando, levou aí 10, 15 jogos e ele foi mostrando e depois também cresceu e acabou sendo vendido. Deu resultado dentro de campo e também acabou dando resultado financeiro. Perfeito. E assim nós temos tantos casos, né? Como Alex, Sobis, nossa. Qual é a solução para o Inter hoje? Olhando de fora, hoje muito mais como um torcedor, mas que foi presidente. Qual é a solução? Porque politicamente se fala que é um racha político. Será que uma saída para o atual presidente Alessandro Barcelos é chamar outros ex-presidentes para uma conversa? Qual é a saída para o Inter? Assim, na questão política, a oposição, a presumida oposição, ela tem em silêncio absoluto. A oposição é um lorde, ela não se manifesta, ela não bate, ela não patrocina torcida, ela não agita, ela não tem feito nada, convocações extraordinárias do Conselho Deliberativo. Isso é uma prerrogativa dos conselheiros, tá atordoando o presidente, tomando a frente de várias situações. E se ela fosse oportunista, estaria fazendo isso. E não vem fazendo isso. E eu seria contra. Até se eu soubesse de alguma coisa disso, eu pessoalmente seria contra isso. A questão toda está dentro do vestiário. O resultado de campo é que vai alavancar o resto. Perfeito. Agora, dentro do vestiário, o que tem, se é somente questão de contratações que não foram talvez as melhores para as necessidades, a questão principal, no meu entender, é a questão do vestiário. É lá dentro do vestiário, estratégia de jogo, postura, contratar jogadores que se complementam. Quantas vezes tu viu o Flamengo
Real Madrid, quando tinha os Galácticos e tantos outros, e não conquistarem grandes títulos. Acontece. Porque um jogador tem que complementar o outro. Não é sair contratando um grande jogador ou vários grandes jogadores que fará, né? Tu tem que ter uma equipe. É uma equipe, e isso é um complemento. No primeiro ano de gestão, muito se falou de uma possível falta de experiência de Alessandro Barcelos como presidente, embora já tivesse passado por outras áreas do clube, administração, futebol e tudo mais. Já são 3 anos e meio à frente do Internacional e tem mais 2 anos e meio, ele vai completar 6 anos à frente do Inter. Sim, não é questão de experiência. Não é, né? Essa é uma pauta vencida já, né? É. Então qual é o problema? É futebol, é futebol, é resultado de campo. Isso é cristalino para mim. A questão maior é dentro de campo. Já nem estou falando, por exemplo, do acordo com a Liga, tinha 2 propostas, essas questões todas, não estou entrando nesse mérito. Mas com relação ao resultado de campo, essa é uma questão que preocupa, porque tu não vê um avanço. Tu não vê assim, chegou na final da Copa do Brasil, sabe? Não ganhou um determinado gauchão porque teve um pênalti mal explicado, porque teve uma expulsão errada, porque teve um detalhe. Né? São resultados, muitos resultados que não vêm acontecendo, trocando de treinador, trocando de jogadores, esses resultados não vêm. São questões dentro do vestiário, na formatação de equipe. Perfeito. De uma equipe que tem harmonia. Eu poderia pensar, e eu penso às vezes, o Cristiano Nunes, para mim, hoje preparador físico, um dos melhores do país, sem se nenhuma não dúvida, o melhor. Sem nenhuma dúvida. Ele foi embora. Ele era nosso, da época do Abel. Ele era da época do Abel. Então, são coisas que não pode. Por exemplo, veio o Kudê, ele trocou até a senhora que cuida da grama, pelo que eu vejo na imprensa, né? Eu não tenho maiores... Eu tenho as informações que vocês têm da imprensa, né? Eu vou por vocês, pelo que a imprensa noticia. Tu deixar o treinador se envolver com questão da grama... Não pode. Essa senhora que cuidava da grama, quando foi inaugurado o Beira-Rio, ela que cuidou, já cuidava da grama antes no Beira-Rio antigo. Então, ali não era o problema. A questão da preparação física é uma coisa que tem que se cuidar muito. Eu pessoalmente entendo que a preparação física tu tem que ter profissionais do clube. E não pode cada treinador, por exemplo, agora saiu no meio do ano o Kudê e levou toda a comissão dele. Aí vem um preparador físico Volta o Paixão. Para quem já fez ou faz academia ou faz qualquer coisa, sabe que tu não pode mudar no meio de uma competição. Tem toda a razão. Tu não pode estar mudando a preparação física de uma hora para outra, né? A não ser que seja um processo lento, gradual, de mudança para fazer os ajustes necessários. Muito bem. Ele trouxe aqui presente um local que vai trazer memórias afetivas para o senhor. Aqui era a casa do Internacional, presidente. A gente vai na cobertura, bater um papo ali. Vamos lá. Até o hotel era bom, tinha que voltar para esse hotel. Esse hotel tem história. E era pertinho aqui, né? Sabe o que esse hotel me lembra? O Fernandão, cara. Também. Fernandão também. E o Walter, que ficava aqui, pegava eu acho que era no prédio do lado, não sei, ou ele tinha alugado aqui, sabe disso? Não. O Walter, o atacante? Que ele engordava, ele pedia teleentrega de cheeseburger. Para os quartos? Nós mandava... Não, ele morou, eu não sei se foi no hotel ou no prédio do lado, se alugava para ele. E a nutricionista vinha todo dia de noite aí. Para controlar ele. Que vergonha. Ele pedia, ele pedia PET de Coca-Cola 2 litros. Ai, não adiantou. Tá precisando de material esportivo? Centauro é a solução. Cupom GAMBA10 está aqui na tela para produtos vendidos e entregues pela Centauro, mas tem que acessar esse link aqui, o link que está na descrição do vídeo. O produto é vendido, é entregue pela Centauro, aplica o cupom GAMBA10, barbada, descontaço para vocês. Nesse link é a consagração. Só dou a barbada para vocês aqui. Lembrando que o De Carona com Gambita também tá no Spotify. Bora pro Spotify para acompanhar a gente. Agora não tem mais desculpa. Tô fazendo tal coisa, não consigo acompanhar. Bora ouvir a gente no Spotify. De Carona com Gambita também no Spotify. Bora chamar o pessoal da VEC no QR Code aqui, ó. VEC Marketing, a minha agência digital, a agência digital que vai além. Precisa de gestão de rede social, produção de site para sua empresa, tráfego pago? Chama a VEC, chama o Van, a Lu e a Bibi que eles vão dar o caminho. O link tá aqui na descrição desse vídeo para vocês chamarem o pessoal da VEC lá no WhatsApp. Bora? Barbada, né? Lembranças dessa entrada aqui, presidente? Aqui era a gente almoçava aqui. Eu lembro disso aqui tomado de colorados, fazendo um corredor para a saída da delegação ali, para a entrada no ônibus e ir pro Beira-Rio. Exatamente. Bom demais. Passa um filme, Libertadores 2006. Passa um filme, né?
Sul-Americana, Recopa, todos os jogos, né? Demais. Era a casa do Inter. Era a casa Tinha do Inter. muito torcedor que vinha do interior e se hospedava aqui. Sim, para poder cruzar com os jogadores no elevador. Tirava foto. E nós almoçávamos, jantávamos no último andar, que era reservado para o Internacional, justamente para não ficar no meio do burburinho. Aqui mudou. Não, o bar continua Não, tá ali. igual. O bar continua ali, ó. A gente É. ficava nessas mesinhas aqui, ó. Tinha umas mesinhas aqui. Tinha. Esse espaço não era com sofás aqui. É. Muitos Aqui cafés. também mudou o balcão. Aqui mudou, não era assim. É. Tudo bom, Felipe? Bem. Como é que tá? Podemos subir lá? Vamos sim. Vamos lá? Tem vontade. Feito, obrigado. Faz tempo que você não vem aqui, presidente? Esse hotel aqui. Desde aquela época. Sério? Desde aquela Olha época. só. Desde a época do Inter. 2006 em diante ali, né? Mas acho que essa vista Ali tá bonita, né? Que presente. Visual aqui pro senhor, presidente. Visual, né? Olha aqui, presidente. Nossa. Beira-Rio pro senhor. Que loucura, olha essa avenida aqui. A localização do Beira-Rio é fantástica. É demais, né? 55 anos depois, e tu olha... Tá ali. Quando o senhor olha pro Beira-Rio daqui, tá? Eu não trouxe o senhor à toa aqui, tá? Eu não trouxe o senhor à toa aqui. O senhor vem pra cá, o senhor olha pra esse estádio. O senhor tem uma parcela fundamental pra esse estádio. Primeiro, estar assim, lindo. Estar no mesmo lugar, uma região nobre de Porto Alegre. O senhor conseguiu, através da sua habilidade política e tudo mais, méritos do senhor, fazer com que o Beira-Rio fosse reformado numa parceria com Andrade Gutierrez e não com recursos próprios, que era o projeto defendido por Vitório Pífero e Pedro Afatato, enfim. O senhor se sente parte desse estádio, que foi reinaugurado em 2014, presidente? Eu até me sinto parte, claro, porque acabou, por essas coincidências, ia ter a Copa do Mundo, ia ter a reformulação do estádio, um contrato assinado, governo do estado, governo municipal, a FIFA, o Internacional, para ser sede da Copa do Mundo. E as dificuldades todas que se enfrentou naquela oportunidade, mas felizmente a localização do nosso, além do negócio, que a gente pode até falar depois, mas eu digo, essa localização aqui, ela é extraordinária. É nobre. Ela é nobre, ela tem um pôr do sol, ela tem avenidas amplas de acesso, tem o parque. Então, sem dúvida nenhuma, olha como o tempo passa. Eu vim na inauguração em 69 com meus pais. Imagina só. Né? O tempo passou e nós aí, 55 anos depois, está aí o estádio. Quando as pessoas lhe param na rua, presidente, elas mais pedem a sua volta ou agradecem pela forma como foi conduzida a reforma do Beira-Rio? É meio parelho, mas acho que Parelho? é mais pela volta. Mais Pela volta, por incrível que pareça, mais pela volta. Eu estava lembrando, o senhor se elege presidente, ganha de Pedro Afatato na eleição. Sim, ganha de Pedro Afatato. Isso. Fica 4 anos à frente do Inter, indica Marcelo Medeiros, apoia Marcelo Medeiros, Sim. que perde para Vitório Pífero, Isso. que reassume o Inter como presidente. Obviamente, o senhor não imaginaria que estaria entregando o clube para viver o pior momento da sua história. O Internacional sendo rebaixado e o Internacional sendo saqueado financeiramente, tudo que aconteceu com o Inter. Qual era o sentimento do senhor quando aquilo aconteceu? Porque o senhor conviveu muito com o Vitório Pífero, né? Trabalhou com ele diretamente, foi vice de futebol na sua gestão e tudo mais. Sim. Pertencia ao mesmo movimento político. Olha, acompanhando, como eu digo, né? Até quando eu falei da atual gestão, quando tu sai, tu perde muito do dia a dia. Tu perde, seja dentro do vestiário, fundamentalmente dentro do vestiário e do demais, né? Tu toma conhecimento pela imprensa, tu não tem maiores detalhes, né? Para mim, foi uma surpresa, porque eu sempre tive a melhor relação com o Vitório, com o pessoal. Tanto é que quando o Fernando assume, eu era o vice-presidente de administração e o Vitório era o vice-presidente de finanças no primeiro ano, que era o Pércio França, o vice-futebol. Aí em 2003, o Vitório vai para o futebol. Né? Para mim foi uma surpresa, e quero acreditar que até hoje eu acredito que não tem alguma coisa com relação ao Vitória especificamente, por tudo que eu conheço dele, que eu sei dele, né? Mas, enfim, a gente só podendo ver o processo, estando por dentro, para saber disso. Era o presidente, né? Então, tinha que ao menos saber de tudo, né? Ter conhecimento do que acontecia. É uma coisa assim que às vezes eu fico, por isso que essa questão de tu voltar também tem um lado ruim, porque tudo na vida tu tem uma motivação, tesão para fazer uma determinada coisa, aquilo passa, é que nem tu pegar assim os teus avós e querer que eles tenham filhos agora. Perfeito. Já passou, tem a fase de ser pai, tem a fase de ser avô, uma coisa tu é presidente, aí depois o Vitório voltou e talvez isso cansado, desgastado, talvez com algumas companhias que não eram as melhores,
em termos de competência. Eu sei que isso acabou se perdendo e criando toda essa situação. Né? O senhor não manteve mais contato com ele desde então? Não. A grande maioria das pessoas, inclusive pessoas da minha gestão, a gente acaba perdendo. Eu me lembro quando eu fiz aquela comissão de obras, né, que eram 13 pessoas pelo estatuto, nós tínhamos reunião no mínimo todas as terças-feiras. Entendi. Hoje leva muito tempo, às vezes 1, 2, 3 anos para eu cruzar com alguém ou falar com alguém. Vice-presidentes meus também, cada um corre para o seu lado, vai tocar a sua vida. O senhor trabalhou diretamente com 3 dos maiores ídolos da história do Inter. Fernandão, Falcão como treinador, D'Alessandro como jogador. Fernandão, o senhor contrata ele para ser diretor de futebol, depois o Fernandão vira treinador. O D'Alessandro, o senhor enfrentou uma polêmica enorme que consegue fazer com que ele permaneça diante do assédio do futebol chinês. E o senhor contrata o Falcão para ser treinador. O que é possível falar sobre esses 3 grandes personagens da história do Inter? O Falcão, por exemplo, eu tinha 6, 7 anos de idade quando eu comecei a acompanhar ele nos anos 70. Sim. E sempre foi meu ídolo. Sempre. O Falcão sempre foi meu ídolo. Ele foi contratado como treinador justamente pela vivência que ele tinha, jogou na Itália, bagagem, treinador de seleção brasileira, tinha tudo para dar certo na nossa opinião. Acabou os resultados não vindo, se criou uma polêmica, se criou como se ele saiu muito chateado do clube. E até depois, quando foi ter a inauguração do novo Beira-Rio, as pessoas entendiam que quando me deram a lista dos convidados, né, porque foi um resumo, a festa tinha um resumo da história, não é? E o Falcão era uma das personagens protagonistas e várias pessoas entendiam que eu não ia deixar convidar ele, que eu ia tirar fora o nome dele. E eu mantive, com certeza, como manteria, porque realmente ele faz parte da nossa história, se não foi o maior, foi um dos maiores atletas, jogadores do Internacional, mas como treinador, na avaliação de quem estava ali no momento, da vice-presidente de futebol, mais os resultados, etc., não justificavam a continuidade dele, lamentavelmente. Ele se incomodou com o senhor? Ficou chateado? Ficou chateado, mas não teve uma incomodação assim, nada mais forte, né? Mas infelizmente se entendeu naquele momento que precisava de mudança. Sim. Como é que é a sua relação com ele hoje? Eu encontrei ele uma vez, cumprimentei ele, normal, tudo. Da minha parte, eu encarei isso com profissionalismo. Tá. Com profissionalismo, como tu troca outros treinadores, o próprio Celso Roth. Perfeito. É uma pessoa que eu me dou com ele até hoje, não tem problema nenhum. Isso é assim, quantos já entraram, saíram, Muricy Ramalho, Abel, é do futebol. Né? Com relação ao D'Alessandro, eu estava no vestiário quando ele foi contratado. Um dos maiores times que o Internacional teve foi quando também vem o Tite, a gente forma aquela bela equipe que eu me lembro até o Tite não tinha laterais, deslocou o Marcão, aquele que veio, que a gente trouxe do Atlético Paranaense para a lateral esquerda, deslocou o Bolívar para a lateral direita e tinha o Álvaro, que tinha vindo da Espanha, e a continuação do Índio. Essa era a nossa zaga. 4 zagueiros para suprir a lateral direita e a esquerda. Depois tinha o Edinho, o Magrão pelo corredor direito, o Guinazu, o D'Alessandro e 2 velocistas, Tyson e Nilmar. Então, o D'Alessandro, respondendo a tua pergunta, jogador extraordinário, tecnicamente, fisicamente, vivia para o futebol, liderança técnica, liderança fora de campo, tenho uma convivência com ele até hoje. E o Fernandão acabou virando até amigo. Amigo. Fernandão foi um dos raros jogadores, não que o D'Alessandro também não seja, claro que também é, mas o Fernandão tinha uma inteligência, uma postura, uma qualidade pessoal extraordinária. É uma pena não estar, passados 10 anos, vivo, capitão do Mundial, é uma pessoa de uma inteligência superior. Tive sempre uma convivência fantástica com ele também, assim como com o D'Alessandro. Faz muita falta. Uma história que o senhor lembra com o Fernandão? Marcante. A história mais marcante sua com o Fernandão? São tantas. Eu vou te contar uma fora de campo, então. Tá, perfeito. O Consulado de São Borja resolveu fazer uma homenagem para o Internacional na praça. Sim. Uma placa na praça principal de São Borja. E nos convidaram, o Fernandão estava aí e nós fomos. E aí se foi no avião do Celso Rigo, no sábado. O Fernandão era amigo do Celso Rigo? Era amigo. Eu não sabia disso. Era amigo, era amigo. Nós fomos e voltaríamos no domingo. Esse avião balançou daqui até lá, muito.
Quando eu chego do lado ali do avião, eu não quis acreditar que eu ia daqui de Porto Alegre até lá. Mas aí não tinha mais o que fazer. Sim. Quando nós chegamos lá, eu disse, pode ter certeza que eu vou voltar de ônibus, vou voltar para a rodoviária, eu não venho de avião. E o Fernandão mexendo comigo, debochando, gozando o tempo todo, porque o Fernandão, para quem não sabe, ele adorava aviação, né? Ele tinha um helicóptero, aqui. E lá em Goiás também. Aliás, ele se acidentou num helicóptero. Né? E aqui ele tinha um também. E ele gostava, ele sabia pilotar e etc. E ele disse que não, que o avião era um dia parecido com o de hoje, assim, um dia tranquilo, que não, que aquilo era normal, porque é um avião pequeno, ele tem uma pequena oscilação, contém as correntes de ar e tal. Aí nós ficamos lá no sábado, teve o evento, depois voltamos no domingo, e ele insistiu, ele disse assim, eu vou espalhar para todo mundo. Ele me disse, eu vou espalhar isso para todo mundo, eu vou contar para os caras da imprensa, onde já se viu o presidente não com medo de andar de avião. Com medo de andar nesse avião e tal. Eu acabei voltando no voltou no avião? Acabei voltando. Fernandão convenceu. Convenceu. Coisa. Que coisa. Presidente, eu tenho alguns quadros aqui que eu preparei para o senhor, tá? Quadros bons para o senhor. O senhor como presidente do Inter. E o quadro eu já fiz para outros presidentes também. Errei ou acertei? Para Giovani Luigi. Tá bom. Errei ou acertei? Treinadores. O senhor errou ou acertou mantendo o Celso Roth pós-derrota para o Mazembe em 2010? Eu acertei. Acertou? Acertei. E a minha expectativa é essa. Acertei porque o Celso Roth, já em 97, tinha feito um trabalho extraordinário no Inter. Foi a primeira vez que ele treinou. Na época era o Ibsen Pinheiro e o Záquia. Tá. Depois saiu, fez grandes trabalhos no centro do país. Volta na metade de 2010, na sequência da Libertadores, no lugar do Fossati. Conquistamos o título da Libertadores e vamos para o Mundial. Tivemos a surpresa do Mazembe, já conhecia o grupo, já tinha uma sequência e se entendeu naquele momento que ele era a pessoa adequada para dar sequência, por ter conhecimento do clube, por ter conhecimento do grupo, por já ter conquistado a Libertadores, então tinha as condições necessárias para dar uma sequência. Então o senhor não se arrepende, acertou? Na minha opinião, sim, os resultados não foram bons depois e aí teve que se mudar. Falcão. Eu entendo que acertei também. Acertou? Acertei, porque ele também tinha o estofo. Ver futebol, muita gente vê. Enxergar, pouco se enxerga. Tá. E a condição necessária para ser treinador no Internacional. Não é um ex-jogador que ia iniciar no Internacional. Sim. É um ex-jogador, como muitos treinadores hoje são, mas que tinha passado, inclusive, pela seleção brasileira, com revelação de jogadores, com experiência internacional, que se preparou, um estudioso, mas também os resultados acabaram não vindo. Dorival Júnior. Nós ganhamos a Supercopa com ele, ganhamos um gauchão. Acredito eu que tenhamos uma facilidade um pouco maior por dentro. Mas também não teve grandes resultados. Né? Eu também acredito que nós acertamos. Dunga também. Nada supera a ação. Ele talvez seja um pouco difícil no dia a dia, mas os jogadores gostavam muito dele. Tinha o grupo na mão, ele foi conosco até outubro daquele ano, né, de 2000. Foi um momento extremamente difícil, nós estávamos sem estádio boa parte do tempo. Foram 69 jogos fora do Beira-Rio. Então o Dunga pegou essa fase dificílima, né, como treinador, e mesmo assim ele chegou. Foi um jogo contra o Fluminense lá em outubro, que ele acabou saindo porque se sentia ele também que não ia conseguir tirar mais do grupo. Mas ele tinha o grupo de jogadores na mão, o pessoal gostava dele, o pessoal entendia a linguagem dele, se fazia um ótimo trabalho na época. Depois o senhor efetivo Klemer. Um erro ou um acerto? Naquele momento, faltando tão pouco para terminar o ano... Eu estou feliz porque... Uma das coisas importantes no futebol é o treinador, quem estiver na liderança do vestiário, conhecer o grupo, estar convivendo ali para poder tirar alguma coisa. Imagina faltando 1 mês e meio que faltava para terminar o ano, tu trazer alguém de fora que vai querer inventar uma série de situações, estratégias, de tática desnecessárias. Era manter até chegar ao final do ano. Esse era o grande objetivo. Acertou? Acertou. Bom, e aí chega o seu grande amigo, né? Que aí, obviamente, que o senhor acerta ao trazer Abel Braga de volta ao Internacional. Que eu já tinha, inclusive, tentado, antes disso, tentar trazer ele. Muita alegria. Só lembrando do último ano, até o gauchão disputou em Caxias. A decisão que nós ganhamos do Grêmio de 4-1
Foi lá. Foi lá, Foi lá. porque o Beira-Rio estava pronto, mas não em condições de atuações. E depois nós fomos, na verdade, jogar em agosto. Eu, no meu mandato, usufruí de agosto a novembro o Beira-Rio, porque depois ele foi cedido para a FIFA. E mesmo estando pronto, não podia ter jogos aqui. A FIFA exigia 90 dias antes. Então a gente fez aqueles jogos teste. Lembro? A FIFA, 5 mil torcedores, 10 mil torcedores. E mesmo assim, nós chegamos em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Entrega o Inter pro Vitória na Libertadores. Na Libertadores. Na classificação direta para a Libertadores, tendo ganho o Gauchão fora de casa, goleando o nosso eterno rival por 4-1 lá em Caxias do Sul, no estado do Caxias. E aí o Vitória assume, já descarta que não quer o Abel para 2015. O Abel não permanece no Internacional. O senhor tem relação com o Abel até hoje? Tenho. Até hoje? Tenho, Liga pro Abel aí, presidente. Liga pra ele, bota no Viva Voz, hein? Vê se o Abelão atende, presidente. Vamos ver se ele atende. Bota no Viva Voz o homem aí. Esse aí adora o senhor. Fala, camarada. Fala, Abel. Tudo bem? Como é que tá? Tranquilo, tamo indo. Me pegaram de surpresa, eu tô num programa com o Felipe Gamba. Cara, eu tô aqui no carro, tô vindo uma fisioterapia na Barra. Na Barra. Abel, fala pra nós um pouco sobre o que representou o Giovanni Luigi pro Inter e na tua trajetória no Inter, Abel. O Giovanni é uma pessoa do nível diferenciado, entendeu? Eu tive muita felicidade dos presentes que eu trabalhei no Inter, mas o Giovanni é a pessoa que marcou bastante num jogo, eu acho que foi um Grenal, se eu não me engano, que nós não ganhamos e tal, e estava no vestiário já uma hora depois da conferência de imprensa e tal. Ele me ligou. Quando ele me ligou, que eu vi que era ele, eu falei assim, pô, estamos despedidos. Vamos pra rua! Aí ele falou assim, tá onde? Eu falei, tô no vestiário ainda. Ele falou, não, vem aqui pra casa. Aí minha mulher também tinha ido ao jogo e tal. Falei pra ela, mesmo assim, ainda continuei meio reticente, sabe? Aí peguei minha mulher e o Leomir, fomos pra lá. Ele tava fazendo uma carne pra nós, cara, é assim... É surreal, né, cara? É surreal. Esse negócio, então, tudo isso aí de diferente, muito bom, aconteceu comigo no Inter. Somos amigos até hoje. Poxa, é assim, um prazer de estar com ele, de falar com ele, da família, esposa. Estive agora no Carnaval lá em Atlântida, fez questão de fazer uma carne na casa dele. É uma pessoa... Quem é que assou, Abel? Quem é que assou essa carne, Abel? Não. Ele normalmente... Ele não pediu a mim, que eu acho melhor que ele. Mas se tiver alguém que asse, a última vez lá quem assou foi o Roberto Melo, entendeu? Se tiver alguém que assa, ele fica só aquele miguezinho de garçom. Agora no Carnaval o Abel esteve aqui, né? Uma semana no Hélio Carnaval. O Abel é muito amigo de vocês. Ele troca o Carnaval do Rio para passar o Carnaval em Atlântida. Ele gosta do Rio Grande do Sul também, né? E aí foi um dia um churrasco na casa do Fernando, um dia na casa do Hélio, um dia na minha casa. Demais. Saudades daquela semana ali. Foi maravilhoso mesmo. Vocês criaram quase como uma família, né, Abel? É simplesmente marcante, porque o primeiro dia eu saí com o Hélio, foi o primeiro dia que eu cheguei, né? Cheguei à tarde, me pegou no aeroporto. Chegamos lá, largamos a mala. Aí fomos, a esposa, a família, fomos logo primeiro um restaurante aí, que é o Lilliput. Nós jantamos, exatamente. Aí saímos a pé, da casa do Hélio do lado. Aí fomos andando, passamos numa rua ali que é cheia de bar. Aí, camarada, eu não sabia que era tão querido. Foi mais, pelo menos uma hora tirando foto. Nossa! Foi. O cara que tirava foto pedia de um bar e outro, né, dos dois lados da rua. Foi impressionante. É de arrepiar. Mas eu gosto muito de você. Eu falei, não, tu não é que gosta de mim, é porque ele sabe que eu tenho um respeito muito grande pelo Grêmio, sempre tive. Apesar que sou vermelho até morrer. Então é isso, cara. Essas pessoas que marcam e isso é eterno, entendeu? Lindo isso. Eterno. Isso é bonito demais. Abel, você foi convidado para voltar pro Inter agora, Abel? Eu prefiro não entrar nesse assunto, não, sabe? As coisas estão... Deixa eu seguir. Eu vou ser avô agora, daqui a alguns dias. Pô, parabéns, Abel. Vai correr tudo bem. Tá lá um treinador que é muito bom. Ele vai dar volta nisso. Veja como é que jogava o Juventude, quando tá na mão dele. Então, torcendo pra correr tudo bem, cara. É Inter em primeiro lugar. Não é Abel, não é ninguém, né? Se amanhã tiver que ir lá ajudar, eu vou. Vamos ver, cara. As coisas acontecem com naturalidade. É esperar tempo ao tempo, né? Porque fica muito essa pergunta, sabe? Eu tô pela primeira vez, desde que começou a história, o papo, é a primeira vez que eu tô falando sobre isso. Eu não falei com ninguém, não respondi ninguém, não me sinto, peço até desculpa aí, tô pedindo desculpa lá nas pessoas, porque não tem como ficar
Futebol, cara, o que ontem é na verdade, hoje é mentira ou vice-versa. E o futebol, assim, né, ele é muito dinâmico, ele é muito rápido, ele é muito momento. Deixa a coisa acontecer. Tive convites aqui, claro, tive convites de outros clubes. Agradou, mas não teve segmento. Vamos ver, cara, estou muito feliz nessa nova função. Vamos ver o que dá. Tá bom? Parabéns, felicidades aí pelo... É netinho ou netinha? Netinha. Maria Antônia. Coisa Maria linda, Antônia. Belão. Coisa linda. Merece. Então tá, Beleza, cara. Giovanni, que bom falar contigo. tá da mesma forma aí. Falou, irmão. Um abração aí, um Beijo abraço. grande. Tchau, tchau, tchau. Beijo grande. Esse é teu irmão, né? É, gente muito boa. Esse aí virou um irmão. Você ligou pra ele aqui, não teve edição, não ficou ligando. Não. Ligou na primeira e o Abel atendeu, no carro. Um baita cara. Esse se confunde com a história do Inter. É verdade. Bora pro próximo? Vamos lá. Errei ou acertei? Não, os treinadores deram uma barbada pra ele, tá? Eu peguei contratações de Giovanni, eu sou muito teu amigo, tá? Eu peguei contratações, eu poderia ter pego várias contratações. Tipo, como é que eu vou pegar contratações de Giovanni e fazer uma coisa, né, que tem uma certa lógica? A temática é jogadores estrangeiros. Contratou alguns como presidente. Então errei ou acertei, começando por Bolatti. Errei. Por quê? Bom, primeiro, ante todo, buenas tardes, ¿no? Não rendeu o custo-benefício, não rendeu o que o clube investiu e os resultados. Eu me lembro que a estreia dele, ele até fez gol, iludiu, mas ele não conseguiu. Iludiu, é muito bom. Não conseguiu demonstrar a qualidade que o Internacional precisava. Cavenaghi. Cavenaghi ficou muito pouco tempo. También, sin duda que... Eu acredito que ele teve algum problema de adaptação, também não deu o resultado. Errou? Errei. Dátulo. Acertei. Acertou? Acertei. Muito bem. Tive que o Dátulo lá na Argentina gosta muito do Inter. Não? Português fluente, né? Depois jogou no Galo e tudo mais. E sabe que me lamento uma coisa de ter jogado no Inter e não ter aproveitado? Forlan. Pela expectativa gerada, ele não deu o resultado. Sempre gostei do futebol brasileiro. Tinha sido 2 anos antes o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010. Isso. Né? Aqui teve boas atuações, foi importante, ganhou títulos conosco, mas não o suficiente para a expectativa que a torcida e que todos nós tínhamos com relação a ele. Mas foi um jogador importante. Acertou? Acertei. Escoco. Escoco também, ele era um jogador, acertei, era um jogador que vinha numa alta na Argentina, um goleador. Estamos com muitas ganas de... Veio para cá, foi importante, fez gols também importantes. No entanto, também a expectativa é tipo Forlan, a expectativa era maior e ele não deu tanto resultado como poderia. Tanto é que depois ele sai daqui... E aí se torna goleador novamente. Então teve alguma questão. Ele, na verdade, pelo que eu fiquei sabendo, ele não se adaptou e queria voltar para o seu país ou para ir para a Europa. Ele não se adaptou, jogar quarta domingo, ele achava muito, muito diferente do que ele tinha condição, até física, de aguentar. Arangues. O Arangues, sem dúvida nenhuma, ele foi um jogador que cresceu muito. Não pensei muito. Já vinha numa crescente, jogador jovem, barato, que deu grandes resultados dentro de campo. E depois, inclusive, acabou, já não na minha gestão, acho que foi um ano depois. Foi um ano depois. Ele acabou... Bayer Leverkusen. Acabou sendo vendido, o Internacional teve lucro com ele, então, mas esportivamente ele deu muito resultado. Muito bem. Presidente, eu não posso encerrar essa entrevista sem que o senhor conte o que é possível contar sobre as festas de Jô. Deu muita dor de cabeça para o senhor. Eu lembro que ele alugou uma casa que era da ex-governadora Ieda Crucius, que era onde ele morava. Quanto problema deu Jô para o senhor, presidente? O Jô, eu tomava informações desse pessoal do segundo escalão. O pessoal dizia que ele tinha alugado, acho que era uma casa, não sei se era no condomínio Jardim do Sol, em Ipanema. Ele tinha alugado uma casa grande, com um jardim grande, e fazia festas. Né? Tanto é que nós tínhamos colocado uma pessoa, na época o seu Osmair, ele acabou acompanhando para nos abastecer, nós tínhamos informações e levamos ao conhecimento do procurador dele, do jogador, e enfrentamos o problema de frente. Lamentavelmente, jogador de muita qualidade, uma conduta, quando estava dentro do vestiário,
boa, dedicado dentro de campo, mas essas festas atrapalhavam o dia a dia dele, né? Tanto é que depois ele sai, acaba indo pro Atlético Mineiro e vira campeão da América. E vira campeão, né? Mas teve alguns problemas extra-campo. Gostava numa festinha, né? Gostava, né? É. Presidente, sem palavras. Tá, muito obrigado pela aí, gentileza, obrigado. né? A gente fez uma viagem no tempo aí, né, presidente? Sem dúvida, sem mais dúvida. de 10 anos Sem aí, dúvida. lembrando histórias do Sem Internacional. dúvida. Legal. Torcedor colorado, ex-presidente Giovanni Luiz conosco ao fundo do estádio Beira-Rio, né? Giovanni Luiz que liderou a reforma desse novo Beira-Rio que você, torcedor colorado, desfruta tanto. Bora dar like nesse vídeo, deixa aqui o seu comentário, a sua homenagem, o seu agradecimento a esse senhor Giovanni Luiz, que não envelhece, o tempo passa, o Giovanni continua mesmo, é impressionante. Feito, rapaziada. Ficou bom? Coisa espetacular. Até o Abelão nos atendeu. Tu acertou bem no Abel, acertou bem, porque ele atendeu. Atendeu, mas é que é seu amigo, né? Mas ele faz tempo, cara.